Quem planta, colhe. Casos de sucesso de produtores rurais. Bem, nesse episódio do Quem Planta Colhe, nós vamos conhecer a história do Danilo, professor de Educação Ambiental, produtor de hortaliças no município de Partido Alferes, Rio de Janeiro. Ele conseguiu realizar o sonho dele, adquirindo um sítio em 2010 e um ano depois, 2011, período em que começou a plantar na própria terra. Tudo bem, Danilo? Bem-vindo. Tudo bem, Estevam. Muito obrigado. Como que começou esse seu sonho aí de plantar hortaliças? Então, é uma história um pouco longa, eu vou tentar simplificar, né? Mas a vida tem os seus destinos, né? E eu, como educador ambiental, eu e minha esposa, resolvemos comprar essa área, construímos nossa casa e começamos a ter a nossa hortinha aqui. Mas eu não queria muito mexer com essa parte de horta, não. Queria mexer com outras coisas. Foi aí que eu fui agraciado aí por uma doença. Eu precisei mudar meus hábitos alimentares, mexer com alimentos orgânicos, né? E aí comecei a produzir para mim mesmo, né? Produzir alimentos orgânicos para mim mesmo. Outras minhas amigas que tiveram o mesmo problema que eu tive, também precisavam desses alimentos. Eu comecei a oferecer para elas até que elas começaram a falar, olha, eu não quero pagar por isso. E aí eu comecei a produzir também para elas. E as amigas delas foram conhecendo o produto. Quando eu chegava com aquelas cestas lá para entregar, elas adoravam e eu comecei a ter que entregar para elas também. Esse foi o nosso começo. E aí você começou a investir na produção de hortaliças, que fazem, obviamente, muito bem para o organismo, né? Sim. E aí eu tive que fazer uma reeducação alimentar, né? Embora eu já tivesse uma boa alimentação, né? Mas eu tive uma educadora alimentar que me orientou, né? E essas minhas amigas e as amigas das amigas, né? Começaram a aumentar a quantidade, né? Só que aí apareceu o primeiro problema, né? Eu, como educador ambiental, eu usava a horta como um material educativo, né? Não como uma coisa que eu pudesse vender, né? Então, quando eu comecei a lidar com esse problema, né? Eu produzia, né? E não tinha uma gestão eficiente do trabalho, né? Então, eu comecei a procurar ajuda, né? Foi aí que eu encontrei o Senar. Interessante, ou seja, quando a coisa começou a ficar mais séria, quando você começou a vislumbrar muito potencial, inclusive econômico e comercial, o Senar entra na sua vida. Você fez muitos cursos? Sim. De imediato veio uma pessoa aqui que eu procurei, um agrônomo, e ele veio aqui e fez um encontro, inclusive, com pessoas da comunidade, né? O encontro foi na minha casa, eu ofereci a minha casa, né? Alguns agricultores locais também, né? E logo em seguida, acho que coisa de, uns 6 meses, surgiu esse projeto, né? Da ATEG, né? E aí a atenção foi mais constante, mais eficiente, né? E aí os resultados começaram a aparecer. Para efeito de comparação e para quem está nos ouvindo, qual a quantidade que você produzia antes do técnico do Senar virar seu parceiro e nesse momento, com todas as lições, as informações apreendidas, como é que está a produção? Então, a gente cresceu muito, né? A produção era muito pequena, né? Era bem para minha família, né? Eu distribuía para os amigos o que sobrava, né? E não tinha uma diversidade muito grande, né? E aí tinha umas 5 ou 6 culturas, mas era muito incipiente, tá? Com a chegada aí do Senar, a gente pôde dimensionar melhor e fazer um escalonamento, né? Assim, das quantidades que eu tinha que produzir para atender a minha clientela, né? Esse trabalho com as hortaliças tem um certo problema. Por exemplo, na época da pandemia,
nossa, eu não tinha produto aqui, porque quanto mais se produzia, mais se vendia. E, de repente, começou a cair. Né? Então, eu tive que me atualizar, né? Tive que reestruturar o meu trabalho aqui. Né? Mas hoje, naquela época, eu produzia 5 ou 6 culturas diferentes, tá? Com pouquíssima quantidade. Hoje, a gente produz em torno de 12 a 13 produtos, né? E o próprio Senar nos ajudou a realinhar o nosso trabalho em termos na qualidade do produto, mas também porque eu também quis ampliar muito a quantidade, né? E não era bem esse caminho, né? Eu tive que fazer parcerias onde amigos começaram a plantar também, né? E aí eu me concentrei em alguns produtos que eu tinha mais facilidade de produzir, né? E que eu tinha condições de produzir. Vou dar um exemplo muito prático, né? Eu gostava de produzir cenoura e beterraba. Né? E eu não percebia, enquanto eu não morava no sítio, por que em determinada época a coisa não ia para frente, a cenoura e a beterraba não ia para frente. Até que com o auxílio, já morando aqui, e com o auxílio do Senar, a gente entendeu, porque tem determinada época do ano que não adianta, cenoura e beterraba não crescem na minha região por causa do sol, o deslocamento do sol, eu pego pouco sol nessa área, então não adianta você insistir com raiz. Né? Essa orientação do Eduardo, né, nosso agrônomo, né, e que aí a gente pôde passar a usar outras coisas. Por exemplo, uma coisa que é muito boa é o alho poró, o aipo, tem uma alta rentabilidade, né, e são culturas que eu aprendi a produzir. Né? Olha a importância da orientação da TEG do Senar. Priorizar determinadas culturas, extrair o máximo delas, olhar a demanda e fazer escolhas, né, Danilo Neto? Muitas vezes você tem que fazer escolhas, né? Sim, porque esse papel é super importante que o Eduardo desempenhou muito bem aqui com a gente, que é na gestão do negócio. Não adianta você insistir com determinadas coisas que não tem uma capacidade de venda eficiente, a produtividade é muito baixa, tá? E os custos são muito elevados. Né? Então, você administrar esses custos, produzindo coisas que você consegue vender com facilidade, né? Onde você vai ter maior venda, né? Maior venda e melhor preço. Por exemplo, a alho poró é uma planta fantástica, ela resiste muito bem, se você não colher essa semana. Ô, Danilo, sim. Para a gente encerrar, porque a gente percebe o quão entusiasmado você é, e é muito bom trabalhar de forma otimista e feliz, mas para encerrar, eu fiquei sabendo que o molho de tomate artesanal com toque de manjericão faz um tremendo sucesso aí na região, né? É o sucesso. Então, das nossas hortaliças, a gente criou uma loja virtual onde a gente produz e entrega no Rio. Né? E aí o excedente, por indicação do Eduardo, a gente passou a congelar alguns excedentes, né? Fora que, né, com os parceiros aqui, a gente desenvolveu a parte da agroindústria. Né? Então a gente tem uma produção de geleias, molhos, compotas, mas o molho de tomate com toque de manjericão que a minha esposa desenvolveu é fantástico. É show de bola. E tem um segredinho, que é o sal da mamãe. É um sal temperado que a gente usa no molho de tomate. O pessoal do Senar é freguês. Quando vem aqui o pessoal do Senar, sempre leva. Valeu, Danilo. Muito obrigado. Valeu. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado, Estevam. Um abraço. Quem planta, colhe. Casos de sucesso de produtores rurais. Uma produção do Sistema CNA Senar.